Agora, amadas irmãs, teremos um momento diferente no nosso culto, porque sabemos, amadas irmãs, que temos enfrentado nesses últimos anos momentos difíceis. Estamos enfrentando uma pandemia. Levantamos um tema para nossas irmãs. Quais desafios você, amada irmã, tem enfrentado neste momento de isolamento social, nesse momento de pandemia? Ouvimos alguns depoimentos de algumas amadas irmãs e agora queremos compartilhar com vocês, amadas irmãs, esses depoimentos. Ouviremos agora. Estamos completando um ano desde que a pandemia do coronavírus se instalou no Brasil. Nossa primeira impressão foi que seria algo passageiro e que em poucas semanas tudo voltaria ao normal. Mas para nossa surpresa e tristeza, nossas vidas viraram de cabeça para baixo e estamos há um ano nos adaptando e lutando para continuar com nossas vidas com o mínimo de normalidade possível. Há um ano vivemos um mundo de lockdown, home office, máscaras, álcool gel e online. Comércios, igrejas, escolas fecharam. Aumentaram os índices de desemprego, feminicídio, violência contra a mulher e contra a criança. Cresceram os casos de ansiedade, depressão. O mundo não é mais o mesmo, nunca mais o será. Quais os desafios encontrados na pandemia e isolamento social? Minhas irmãs amadas, graça e paz. Claudiana pediu para eu falar um pouquinho dos desafios como professora nessa quarentena. Eu quero ser breve, mas se fosse para falar, falaria muito, porque são muitos desafios, como professora, como mãe. Mas logo no início, quando tudo começou, eu entrei em pânico, porque a minha mente ficou assim, sem saber o que fazer, porque eu não gosto de ficar dentro de casa. Eu sou muito elétrica e gosto de sair de casa, gosto de trabalhar, então minha mente entrou assim em parafuso. Eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, né? Então, uma das soluções foi começar a gravar vídeos aqui em casa mesmo para os meus alunos da turma da manhã. Mesmo sem a prefeitura pedir, mesmo sem começar, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então, quando é um desafio muito grande mesmo, a gente e falou da igreja, fechou tudo. Então, pensa assim na condição que nós ficamos, uma condição ruim mesmo. Nós paramos, é como se nós tivéssemos parado num tempo, não podíamos fazer nada, então foi aquele pânico, mas a confiança no Senhor. Depois, com o passar dos dias, com o passar das semanas, o Senhor foi aquietando o meu coração, aquietando a minha alma, e eu pude perceber que a minha confiança não estava nos homens, mas sim no Senhor. E fui buscando estratégias de poder aliviar isso. E comecei a trabalhar, comecei a fazer assim essas interações com os meus alunos. A gente também os cultos virtuais, as mensagens. Então isso é uma bênção. O Senhor também preparou esses momentos para que pudéssemos assim interagir. Comecei a ir para a casa dos meus pais mais do que eu já ia lá na roça, que eram momentos agradáveis também. São momentos agradáveis estar em família. Logo quando a diretora do CPW, Cristiane, nos chamou e falou que íamos começar as aulas virtuais, eu falei, que maravilha, que maravilha. Então, para mim para muitos professores foi um momento de pânico, um momento de muita desconfiança, tudo muito novo. Eu estava assim, feliz por poder começar, por poder fazer alguma coisa para vencer esses desafios de ficar dentro de casa, de ficar sem fazer nada, porque quando a mente está vazia, os problemas vêm e as dificuldades, mas como comecei a trabalhar com as aulas virtuais, e penso, minhas irmãs, que foram momentos maravilhosos. Eu nunca me vi tão preparada, tão satisfeita com esse trabalho de dar aula, e foram momentos assim, tem sido momentos maravilhosos. Deus tem me dado muita sabedoria, mesmo nos desafios, tem me concedido sabedoria, e os momentos, as aulas da escolinha foram assim, a solução para muitos problemas dessa questão do isolamento, porque eu pude trabalhar, eu pude estudar, eu pude fazer alguma coisa, então eu me via útil, que é o problema que eu tenho. Eu não gosto de ficar parada porque eu gosto de ser útil, eu gosto de trabalhar. Então as aulas da escolinha, e logo depois o município também, mais na frente, em agosto começou, então tranquilo. Então comecei a viver como se a vida fosse normal mesmo,
Comecei a também sair da televisão, parei de ver os noticiários, que era o que me afligia muito também. Outro desafio é ser mãe. Esse aí é o desafio pior, porque eu tinha que dar atenção ao Jonatas na questão das aulas e ele não tem muita vontade de estudar, e por esse método pior ainda. Então, o desafio maior foi esse. Eu fiquei muito inquieta de poder acompanhar, de poder ajudar, porque não chega da mesma forma. Então, eu tinha que fazer papel de professora aqui com o Jonatas e professora também para os alunos. Então, o maior desafio foi esse, o papel de ensinar, de ser mãe e professora dentro de casa. Esse é o maior desafio. Até hoje não superei, não tem sido fácil ser mãe de estudante virtual, não é fácil, e quando o aluno assim não quer, pior ainda, mas o Senhor tem nos abençoado, e graças a Deus por isso, porque o Senhor está conosco e tem nos sustentado. Hoje eu levo assim na tranquilidade, sabe? Hoje eu não tenho mais esse problema que eu tinha antes, porque Deus tem nos abençoado, tem nos sustentado a cada dia, mas é um desafio mesmo. E é um desafio que vai sendo superado dia a dia e o Senhor vai nos dando força para isso. Então, muito obrigada, que Deus nos abençoe. Olá, queridas irmãs, a graça e a paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar acerca de alguns desafios que nós temos encontrado com a pandemia, com o isolamento social. Tenho certeza que para todos nós tem sido tempos difíceis, momentos difíceis, onde nós tivemos que mudar a nossa vida de forma muito rápida, nos adaptarmos a situações difíceis, não é verdade? Durante toda essa pandemia, foram muitos os desafios que todos nós tivemos que enfrentar. Falando acerca da vida profissional também, queridas irmãs, assim como nós que somos mães, mulheres, servas do Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, nós fomos afetadas. E com a vida profissional também isso aconteceu. Então, estar à frente de uma escola particular no momento de pandemia é uma tarefa muito difícil. Nós tivemos muitos desafios e ainda os temos diariamente, mas nós podemos relatar aqui alguns dos mais difíceis que enfrentamos. A nossa escola é uma escola pequena, uma escola com poucos alunos, e manter uma escola em pleno funcionamento, de forma remota, de forma virtual, com certeza não é algo fácil. Nós tivemos que lidar com essa dificuldade, uma dificuldade de não saber, ainda no primeiro momento, como fazer, como realizar, né? E graças ao nosso bom Deus, o Senhor foi nos dando essa condição. Mas as irmãs tenho essa consciência de que não tem sido fácil manter a escola em funcionamento de forma virtual. São momentos difíceis, decisões que nós precisamos refletir muito por estarmos distantes dos nossos alunos, distantes das famílias, de forma presencial, não podemos estar com eles. Outro desafio também muito grande que enfrentamos foi o de manter a equipe totalmente ali engajada, totalmente disposta ao trabalho, mas graças ao Senhor, nós temos uma equipe muito boa, que está sempre disponível, que está sempre se mostrando à disposição para servir, para trabalhar. Então, manter a escola aberta, a escola funcionando, também manter uma equipe organizada para dar conta do trabalho são desafios gigantescos. E o terceiro e grande desafio que nós encontramos também durante essa pandemia foi manter o desejo dos alunos de estudarem. Então, nós sabemos que não tem sido fácil assistir às aulas remotas, estar distante do convívio diário de uma sala de aula, com os colegas, com os professores, mas graças ao nosso bom Deus, nós temos mantido esse desejo aceso nos corações dos nossos alunos. E a nossa busca constante, o nosso pedido ao Senhor é que continue dessa forma até quando for necessário estarmos com as aulas remotas. Então, são momentos muito difíceis, situações novas que nunca imaginávamos vivenciar,
mas que em todos esses momentos o Senhor ele tem nos dado condição, tem nos dado sabedoria, tem nos dado discernimento para fazer e procurar sempre o melhor para os nossos alunos. Então, liderar uma equipe, manter o funcionamento de uma escola, manter o desejo dos alunos de estudarem, mesmo diante de uma pandemia, realmente são desafios muito grandes e muito difíceis. Mas nós podemos confiar que o Senhor está conosco, sempre esteve em todos os momentos e até o último dia dessa pandemia o Senhor estará nos dando condição. Então nós louvamos a Deus, porque mesmo em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos momentos difíceis que já enfrentamos e que poderemos ainda enfrentar, nós podemos crer que o Senhor está conosco. E isso nos conforta, minhas irmãs. Isso nos acalma, isso nos dá a certeza de uma manhã melhor, de uma manhã diferente. Então a pandemia trouxe consigo muitos desafios. Desafios numerosos, mas também nós podemos ter a certeza de que o Deus que nós servimos é um Deus de provisão e essa é a certeza que nos dá forças para seguir em frente, para fazer o nosso trabalho, para manter o contato, os laços afetivos com os nossos alunos, com os seus familiares, com a nossa equipe, mesmo de forma remota. Então nós agradecemos às irmãs que estão orando, que sempre estiveram orando pela nossa escola, pelo carinho, e pedimos que continuem as orações, continuem a orar, porque tem sido tempos difíceis, mas em todos esses momentos nós temos visto a boa mão do Senhor sobre nós. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada uma. Um beijo, fiquem com Deus. Boa noite, irmãs. Graça e paz seja com todas. Bom, me pediram para falar um pouco sobre os desafios que eu particularmente, tenho enfrentado, tenho observado agora durante essa pandemia. Eu queria dizer que primeiro, são vários momentos, vários desafios em momentos diferentes. No início, acho que a nossa maior preocupação, era como reagir diante do desconhecido. Muito medo, como não entrar em pânico, Claro, confiar no Senhor, mas também, acalmar o nosso coração, porque a gente não sabia direito com o que estávamos lidando, como é que seria. Vinha insegurança às vezes, sim, não por nós, mas também pelos que amamos, E a preocupação com os irmãos, de uma maneira geral. Uma coisa que eu sempre falo eu tinha muito receio de alguma forma, contaminar os irmãos, ainda que não propositalmente, claro, mas muita preocupação com os idosos, com os nossos familiares, nossos pais. Então essa foi assim a maior preocupação num primeiro momento. À medida que o tempo foi passando e nós fomos, nos adaptando a esse momento em casa, surgiram outras preocupações, como lidar, com a dinâmica da rotina em casa. Eu acredito que hoje lidar com a minha filha tem sido um desafio, porque eu tenho tentado de alguma forma ajudá-la, porque eu acredito que como adolescente, para ela é ainda mais difícil esse isolamento, e eu sinto que ela tem sido a mais afetada daqui de casa, eu diria, pelo isolamento, por não estar em contato com outros adolescentes e colegas, ainda que a gente vá à igreja, mas é pouco convívio. Ela está numa fase em que, as amizades são muito importantes, e eu sinto que ela tem sofrido bastante com isso. Isso é uma coisa que tem, assim, inquietado um pouco meu coração nos últimos tempos. E vários outros desafios, Também em minha vida em especial, hoje eu acredito que o grande desafio para mim seja dar um bom testemunho, evangelizar através dos meios que nós temos, à disposição. E eu acredito que Deus tem me incomodado para que eu faça um melhor uso, maior
e melhor uso das minhas redes sociais, né, como meio de evangelismo, de propagar a palavra do Senhor, sim, aos familiares, amigos, conhecidos, né, qualquer pessoa que tiver acesso. Isso, para mim, tem sido um desafio, administrar o tempo entre trabalho, atenção à filha, as coisas de casa e também as coisas da igreja. Eu acho que a gente, muitas vezes, o trabalho do Senhor é a coisa que nós sacrificamos com mais facilidade quando a gente se vê sem tempo. E eu tenho tentado não fazer isso em minha vida, né? Eu tenho tentado priorizar o Senhor e não sacrificar, porque é o mais fácil. É o que talvez a gente seja menos cobrado, então a gente não pode faltar no trabalho, mas eu acredito que eu tenho procurado adaptar minha rotina, as necessidades, para que eu não venha sacrificar o trabalho do Senhor. E, por incrível que pareça, né, nesse tempo, tem tido mais trabalhos entre a nossa sinodal, de SAF, federação, culto na igreja, nossa SAF local. Eu acho que tenho tido mais oportunidades ainda de estar, né, adorando ao Senhor e aprendendo mais a sua palavra. E eu tenho me desafiado a aproveitar ainda mais nessas oportunidades. Um outro desafio que eu tenho observado é a questão do cuidado com as irmãs. Eu não sou uma pessoa que costumo fazer muito uso, né, das minhas redes sociais, não costumo interagir muito, né, eu sou mais do pessoal do que do virtual, mas nesse momento eu acho que também eu gostaria de dedicar mais do meu tempo, né, para dar atenção às irmãs que não posso ver pessoalmente, né? Não posso ver, não podemos visitar agora, não podemos estar presentes, irmãs que não estão indo para a igreja. Então isso tem sido um desafio para mim, né? De alguma maneira me fazer mais presente, mais disponível, né? Eu gostaria de estar mais, de ter mais facilidade, né? E estar presente virtualmente para, né, ajudar irmãs. Eu vejo não só as irmãs da SAF, mas até mesmo jovens e adolescentes que não estão, principalmente eu digo, né, jovens e adolescentes, porque poderiam estar na igreja e não estão. Isso tem me incomodado, né? Essas pessoas que poderiam estar indo à igreja, que têm se afastado, e eu tenho estado preocupada, e para mim tem sido um desafio encontrar uma forma, né, de ajudar, de incentivar, de apoiar, de ser realmente sustento, né, como a Bíblia nos diz que nós devemos suportar uns aos outros nesse sentido de ser suporte, de ajudar os irmãos, cuidar uns dos outros, continuar firme, né, buscando todo dia o Senhor e administrar o nosso tempo entre oração, leitura, buscar mais ao Senhor, cuidar dos outros. Acho que esses têm sido, né, os meus desafios nessa pandemia, nesse momento. É ser sal e luz, quando no fim das contas tem sido, né, uma grande oportunidade para nós falarmos às outras pessoas, né? Tem sido, sim, uma porta para evangelizarmos, para falarmos aos nossos amigos. E eu acho que aproveitar essa oportunidade é o grande desafio que nós temos. Então, que Deus abençoe a cada irmã, né, que nós possamos aceitar o desafio que o Senhor tem, né, nos proposto e fazer o melhor possível que pudermos. Que Deus abençoe cada um.